baseado em histórias reais. Primeiro relato. Eu sou um coordenador de operações de cemitério, ou você pode apenas me chamar de gerente de cemitério. Parte do meu trabalho é sentar com convidados e membros da família do falecido para organizar funerais, facilitar a venda de sepulturas, etc. Um tempo atrás, um homem muito espiritual chamado Mateus, com cerca de 30 e poucos anos, sentou-se comigo para comprar um jazigo para seu pai doente que estava sob cuidados paliativos. Mateus, um homem hispânico com um sotaque muito forte, mostrou-me fotos de seu pai, que também parecia ser uma pessoa muito carismática e jovem demais para ser levada de sua família. Infelizmente, o tempo do homem acabou naquela mesma semana e Mateus organizou o serviço funerário de seu pai no cemitério. Foi um dia muito tempestuoso. No dia do funeral, o cortejo fúnebre parou brevemente em frente ao prédio da administração. Eu saí rapidamente para debaixo da cobertura da entrada e vi Mateus no carro que estava logo atrás do carro funerário. Acenamos um para o outro, mas devido ao mau tempo, voltei para dentro do prédio até que o cortejo estivesse pronto para seguir para o local de sepultamento. Depois disso entrei em uma das picapes e seguimos para o cemitério, onde eu ficaria com meu guarda-chuva supervisionando, já que parte do meu trabalho é garantir que os serviços funerários ocorram sem problemas. Após o funeral, dei algumas voltas pela área na picape apenas para verificar o local, como fazia pelo menos algumas vezes por dia. Eu tinha muita papelada para cuidar, e além disso teria que fechar o cemitério naquela noite. Eu voltei para minha mesa e cuidei disso. O cemitério fecha às 17h30, então, assim que começou a escurecer, dirigi pela área mais uma vez para garantir que todos os visitantes tivessem ido embora. Depois dirigi até o portão da frente para fechá-lo. Era um início de março relativamente quente, os dias ainda eram mais curtos. Nesse horário de fechamento em um dia normal, já estaria escurecendo. Mas neste dia de tempestade, já parecia que era noite. Quando eu estava dirigindo de volta para meu escritório, pensei ter visto alguém andando apressadamente por uma das fileiras de túmulos antes de virar atrás de uma cerca viva e desaparecer de vista. Apertei a buzina para deixar a pessoa saber que o lugar estava fechado, mas estranhamente não a vi novamente. Então peguei meu guarda-chuva e corri na direção da cerca viva para onde a pessoa tinha virado e olhei. É uma longa fila de túmulos de um lado e cercas vivas do outro. Não vi ninguém. Procurei em volta na chuva por cerca de 20 minutos, mas eventualmente tive que desistir. Dirigi de volta para o escritório e examinei as imagens das câmeras de segurança. Nenhuma delas registrou qualquer movimento incomum, mesmo que fosse um pouco mais difícil ver algo por causa da tempestade e também porque estava completamente escuro lá fora. Eu fiquei em alerta. Estava olhando para a câmera enquanto terminava algumas tarefas quando ouvi a porta da frente da sala de visitação bater. Saltei da minha cadeira e disse: "Olá." Meu primeiro pensamento foi que era a mesma pessoa que eu tinha visto antes. Talvez ela tivesse ficado presa no cemitério e estivesse procurando ajuda para sair. Eu saí para o saguão, mas não havia ninguém lá. Olhei ao redor e disse: "Olá" novamente. Ninguém respondeu e não houve mais batidas na porta. Então comecei a olhar por todas as janelas e parei quando em uma delas vi alguém do outro lado olhando de volta para mim com uma expressão vazia. Eu dei um pulo para trás e gritei, mas a pessoa não se mexeu. Eu me aproximei e fiz uma expressão confusa com os olhos semicerrados, quando percebi que reconheci aquele homem mais velho e hispânico na minha cabeça.
Ele me lembrou exatamente as fotos do pai do Mateus que ele havia me mostrado. Eu, com o coração acelerado, corri para fora da porta da frente do prédio e para o lado onde vi o homem, mas ele tinha sumido. Ele não estava correndo em direção aos túmulos e não estava se escondendo em um arbusto próximo. Literalmente, ele tinha desaparecido. Eu olhei ao redor enquanto ficava em pé na chuva, ficando completamente molhado, e depois corri de volta para dentro, empacotei minhas coisas, tranquei tudo e peguei meu carro. Abri e fechei o portão mais uma vez e dirigi para casa. Minha esposa me perguntou em casa por que eu estava tão calado. Eu apenas disse a ela que tinha tido um longo dia de trabalho. Isso foi em março de 2012, mas até hoje, é extremamente perturbador pensar nisso. Segundo relato. Meu nome é Dave. Isso foi em pleno outubro, frio e ventoso. Eu moro em uma cidade um tanto grande e com edifícios antigos do início do século XVIII, mas é um pouco perigosa. Uma noite um amigo e eu estávamos entediados e decidimos sair às 3 da manhã. Eu sei que sair às 3 da manhã em uma cidade desse nível não é exatamente inteligente, mas nós gostamos de nos divertir. Ficamos entediados dirigindo por aí com nossa música alta. Somos muito fãs de rock, e naquele momento tínhamos nossa própria banda. Então decidimos que seria interessante e legal caminhar pelo cemitério da cidade, que fica atrás da praça da cidade velha. É um cemitério enorme dividido em dois. O cemitério ocupa cerca de 20 acres de terra em ambos os lados de uma rodovia. Como eu disse, é enorme. Decidimos explorar a parte mais antiga do cemitério, que é completamente separada do resto do cemitério mais novo por uma velha cerca e portão de ferro. Começamos a andar e explorar o cemitério, tentando ler as lápides antigas cobertas de musgo, tirando fotos, sendo um pouco desrespeitosos, eu sei, mas essas eram lápides de pelo menos 100 anos atrás. Então não havia ninguém vivo que ficaria chateado com isso. E tenho certeza de que as pessoas nos túmulos não se importavam muito. Depois de cerca de 1 hora explorando, sentamos ao lado de uma grande árvore de pecã no meio do cemitério antigo. Foi então que ouvimos algo, como se fosse uma menininha rindo, e estava realmente perto de nós. Eu não sou uma pessoa que se assusta facilmente. No início eu apenas achei que poderia ser um brinquedo de criança ativado por sensor ou algo assim, que foi deixado em cima de algum túmulo. Então ambos rimos apontando que era assustador e continuamos conversando e desfrutando do ambiente. E como em todas as histórias assim, comecei a sentir como se algo ou alguém estivesse nos observando. E comecei a pensar que estava deixando tudo isso entrar na minha cabeça. Naquele momento, meu amigo viu alguém nas sombras de uma pequena área arborizada, bem ao lado do túmulo onde a gente tinha tirado algumas fotos. Nessa hora, nossa coragem começou a diminuir e nós começamos a ficar um pouco assustados. Decidimos levantar e sair, quando ouvimos novamente as risadas. Também ouvimos folhas secas sendo esmagadas sob os pés de alguém. Foi aí que saímos correndo. Nunca corri tão rápido na minha vida, parecia que aquela risada estava nos seguindo. Nesse ponto, entramos em modo de luta ou fuga, indo o mais rápido possível sem pensar. Os barulhos atrás de nós pararam quando chegamos ao meu carro. Liguei o carro e saí na rodovia sem olhar. Felizmente ninguém nos atingiu. Dirigimos até o único posto de gasolina que estava aberto nessa hora da noite para verificar a parte de trás do meu carro. Porque ainda estávamos sem entender o que tinha acontecido,
e achávamos que alguém poderia ter feito alguma coisa no carro. Verificamos, mas estava tudo certo, nenhum arranhão. Entramos no carro e saímos em alta velocidade. Isso aconteceu em outubro de 2011, e ainda hoje estou confuso sobre o que aconteceu naquela noite. Tudo o que sei é que ainda sinto aquela sensação estranha que algo está atrás de você sempre que conto essa história. Para acompanhar mais relatos baseados em histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal.